Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um grande investimento que eu fiz na carteira do canal nas ações do Banco do Brasil. Eu investi o equivalente a mais de 100 mil reais no BB, isso aí poderia me trazer um retorno extremamente expressivo. Primeiro que na minha concepção o Banco do Brasil pode estar muito barato e existe aqui um fator escondido que o mercado está escondendo dos investidores sobre o Banco do Brasil, que poderia fazer aí ele decolar na cotação, se valorizar forte. Fora também excelentes pagamentos de proventos olhando para o longo prazo. Eu vou citar aqui alguns fatores que poderiam fazer o Banco do Brasil trazer um ciclo de crescimento bem expressivo olhando para o longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil hoje representa 45% da minha carteira de ações. Perceba que quase metade da carteira aí está alocado nas ações do Banco do Brasil. É claro, pessoal, não peguei 100 mil reais direto, tá? E comprei Banco do Brasil de uma vez. Já tenho o Banco do Brasil há bastante tempo aqui na carteira do canal e já venho acumulando ações do banco desde 2022. É por isso que ele acaba aí sendo uma posição extremamente elevada. Já foi maior, tá? Eu já tive 70% da carteira, chegou até 80% em Banco do Brasil. Mas como aí, né, eu fui aumentando posição em outras ações, como por exemplo o Itaú, a BR Partners, a Petrobras, BB Seguridade e Vale, então o Banco do Brasil ele foi tendo uma representatividade um pouco menor, porque eu acabei parando de comprar e direcionei meu dinheiro para outras empresas. Porém, ele ainda é uma posição extremamente dominante. E se, claro, a ação continuar se valorizando, ele pode continuar aí tomando uma parcela bem expressiva da carteira do canal por já ter um grande capital alocado. Antes da gente falar sobre potencial de valorização, dividendos, o que está acontecendo com o Banco do Brasil, o que seria esse fator escondido que o mercado está escondendo nos investidores, né? Bom, pessoal, precisamos tratar um pouco aqui do que tem acontecido com o Banco do Brasil. A gente sabe que o lucro líquido do banco tem sido impactado no curto prazo, muito por conta do agro, né? Perceba que a gente vinha ali com um trimestre bem expressivo no ano passado, 8 bi de lucro, 9 bi de lucro, ROIs ali muito grandes, de 20 a 22%, muito bem invejável mesmo por outras instituições, estava até se aproximando do Itaú, mas de repente tudo mudou. Mas isso aqui, pessoal, né, eu acredito que é algo muito de curto prazo, porque o Banco do Brasil está passando algo muito cíclico relativo ao agro, e o agro, por ser aí mais de um terço da carteira de crédito do Banco do Brasil, tá fazendo ele sofrer no curto prazo. A boa notícia, tá, é que já para os próximos trimestres, o banco já pode ter uma recuperação mais possível, pelo menos uma recuperação mais visível, digamos assim, justamente porque agora ele conseguiu equilibrar as contas, não está mais errando tanto a mão na concessão de crédito, a taxa de juros já vai começar a cair, então já são fatores que podem ajudar o Banco do Brasil a ter essa retomada. Perceba aqui, ó, que ele tem crescido o lucro líquido ajustado, já tem voltado a aumentar, margem financeira bruta do banco segue crescendo, significa que o banco não teve dano estrutural, apenas um fator cíclico mesmo. O custo de crédito aumentou, isso aqui é o que tem feito aí o lucro cair bastante, né? E a carteira de crédito expandida também cresceu. Isso aqui mostra que o banco está muito saudável e capitalizado, não é à toa aí de que ele é o segundo maior banco aqui do Brasil inteiro, abaixo do Itaú, tá? E se nós pegarmos no ano de 2025, o Banco do Brasil encerrou um lucro de 20,7 bilhões. A perspectiva para 2026 é de recuperação, tanto que o banco deu o guidance aqui para este ano e cita de que o lucro líquido será ali na faixa de 22 a 26 bilhões. Eu não vou ser nem tão otimista nem tão pessimista, eu vou jogar a banda, pelo menos a metade. Eu acredito que nesse ano ele vai ter ali um lucro de 24 bilhões, já mostrando uma recuperação, né? Frente a este ano aí,
aproximadamente de 15%, justamente por conta da queda da Selic, fator do agro, banco aí tendo benefícios da MP, já vai fazer com que ele tenha um leve crescimento. E basicamente o mercado já bateu o que tinha que bater. Pelo menos essa aqui é a minha visão. Não é à toa de que as ações acabaram até subindo. Se a gente pega aqui Banco do Brasil numa lupa de 30 dias, perceba que as ações seguem subindo 10%, e numa lupa aí de 6 meses, as ações do banco já sobem 32%. Quando você pega a cotação padrão, então, a alta na cotação foi ainda mais expressiva, porque o mercado aparentemente viu que não era tudo isso e jogou o preço das ações para um patamar mais precificado. Mas eu ainda acho que está barato, tá? Tem potencial sim de continuar se valorizando. E aqui, pessoal, são alguns fatores que eu citei que pode ajudar o lucro do banco, tá? Pelo menos a ter uma recuperação e o mercado continuar valorizando essas ações e o dividendo voltar a um patamar mais razoável. Já olhando aqui para curto prazo, de tela o Banco do Brasil tá barato, tá? Primeiro, observando aqui PVP baixo. O PVP médio do Banco do Brasil fica numa faixa aí de 1 a 1,5 vezes valor patrimonial. Então, somente se você olhar para o fenômeno de regressão à média do Banco do Brasil, ele precisaria se valorizar, tá? Pelo menos ali uns 82% na cotação para negociar pelo seu preço topo de 1,5 vezes. E, consequentemente, para sua média, as ações ainda precisarão se valorizar pelo menos uns 25%. Então, você observa que o banco ainda está descontado, mesmo com todas essas adversidades que tem acontecido, tá? Observando aqui, ó, o primeiro fator que pode fazer o Banco do Brasil ter uma disparada bem interessante, tanto nas ações quanto no resultado, é a Selic. A gente sabe, tá, que os bancos, eles têm uma exposição elevada na Selic, principalmente o Banco do Brasil, que acaba ganhando por volume. Quando a Selic está alta, pessoal, isso tende a prejudicar o agro, porque o agricultor não consegue, né, demandar muitas commodities, como soja, milho, entre outros. E, consequentemente, uma Selic elevada atrapalha muito a margem no campo. E o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio aqui no país, tende a se prejudicar. Porém, já para 2026, a gente vê um ponto muito positivo. A Selic vai começar a cair e a Selic terminal nesse ano pode ser de 12%, trazendo já um respiro para, né, o Banco do Brasil no ano de 2026 em diante também para 2027. Fora também que, consequentemente, a Selic caindo, isso atrai mais fluxo de capital estrangeiro e, consequentemente, o pessoal vai comprar Banco do Brasil por estar descontado e as ações podem sim continuar se valorizando. Dado esse cenário de entrada de capital e Bovespa subindo, tudo isso aqui pode beneficiar o Banco do Brasil no longo prazo. Se a gente pega, mesmo aí sendo pessimista, o Banco do Brasil hoje, pessoal, ele está tendo um PL, preço sobre lucro projetado, na faixa de 6,3. Vocês podem pensar que é alto para uma estatal como o Banco do Brasil, mas, pessoal, o Ibovespa negocia na média em 13. E a gente sabe que em mercados de bull market, o Banco do Brasil chega a negociar mais que o Ibovespa, ou em linha com as suas médias. Somente para o banco negociar em linha com a média do Ibovespa, as ações precisariam subir 100% na cotação. Isso aqui não seria nada irreal de acontecer quando há uma euforia nos mercados. O mercado é um pêndulo, ou ele exagera muito para um lado, ou ele exagera muito para o outro. Segundo fator que pode beneficiar o Banco do Brasil, com uma Selic terminal caindo, o agro pode reagir. Até escrevi errado aqui, né? O agronegócio pode ajudar o Banco do Brasil. Por quê? Hoje a gente observa que o preço da soja está nas mínimas, uma queda bem expressiva desde toda aquela recuperação do resultado que o Banco do Brasil teve no ano de 2022. Isso aqui foi muito beneficiado por conta de uma exposição alta no agro e o agro ter sido muito beneficiado nesse ano. Muito pela questão da guerra da Ucrânia. Nossa, Pablo, como assim? O que você está falando? Exato. A guerra da Ucrânia e da Rússia, pessoal, fez o Brent disparar. E para quem não sabe, quando o Brent dispara, consequentemente as commodities agrícolas também disparam, porque elas são derivados do petróleo. Então elas acabam ali disparando conjunturalmente, tá? Com o benchmark delas, que é o Brent. O Brent dispara, encarece o preço dos fertilizantes e o preço da soja e do milho tende a se valorizar. Não é à toa que Petrobras e Banco do Brasil tende a andar juntas, tá? Quando há uma valorização do Brent, é natural você pensar que a soja pode sim subir, que consequentemente haverá o encarecimento nos preços dos fertilizantes e commodities. E aí, a soja já recuperando patamares mais pujantes, um crescimento, né, no preço aí das commodities, pode fazer o Banco do Brasil reagir, porque ele é uma empresa cíclica, comoditizada, bem concentrada aí no agro. Então, o agro reagindo é um dos fatores que pode fazer o Banco do Brasil ter uma recuperação no lucro mais rápido do que a gente imagina. Terceiro fator, a MP 1314. MP 1314, pessoal, tanto que no lucro líquido de 2025, tá? Quando você observa aqui, ó, no resultado, foi o principal ponto que fez o lucro subir. Essa MP visa o quê?
pelo menos ali, dar uma folga para o Banco do Brasil no curto prazo, alongar esses contratos de inadimplência, tá? O governo deu essa MP em setembro e, consequentemente, já está ajudando o banco, pretende continuar ajudando por todo 2025, enquanto a inadimplência no agronegócio ainda não reduz, pelo menos já alongará esses contratos, juntamente com a resolução 4966 do Banco Central, que já deu uma aliviada. Isso aqui vai fazer com que o Banco do Brasil tenha um resultado um pouco melhor, que a gente olhar para uma lupa de longo prazo. Outro fator que pode beneficiar o Banco do Brasil é o próprio Ibovespa. Por quê? Se o Ibovespa continuar se valorizando, né? Fluxo de capital estrangeiro continuar entrando, o Banco do Brasil, por ser uma ação de alta liquidez, pode continuar atraindo capital e hoje continuar sim se apreciando na cotação, e o dividendo com a recuperação no lucro pode ser mais interessante. Imagina, se o banco recuperar seu lucro por 2, voltar ali ter uns 37 bi de lucro, esse provento pode dobrar para uns 10 a 11% com muita tranquilidade. Então, para quem olha para o Banco do Brasil hoje, precisa ter sim um pouquinho de paciência, mas uma paciência que vai valer a pena, né? Porque para quem pega na baixa, consegue aí usufruir de um bom crescimento tanto na renda e também no patrimônio. E o último fator, pessoal, que pode beneficiar o Banco do Brasil é a própria questão de ciclos, porque historicamente quem compra Banco do Brasil nas baixas acaba se dando muito bem. E aqui no canal eu tenho feito isso com muita consistência. Já venho comprando o Banco do Brasil desde lá de 2022. O banco não foi precificado até agora. Perceba aqui, ó. Comecei a comprar Banco do Brasil bem aqui, ó. Ele está muito abaixo de suas máximas históricas. 2016 a ação subiu 300%, 2004 a ação subiu 1.500%, greve dos caminhoneiros subiu mais ou menos ali uns 200%, e agora que o banco ainda não foi reprecificado, ele está no na mesma coisa desde o ano de 2022. E aí eu sigo acumulando, tá? Acredito que uma hora o mercado vai acordar e vai jogar as ações lá pra cima. Eu espero que isso não aconteça, senão eu não vou poder comprar mais, né? E a gente olha também pelo PVP, que em momentos de alta o Banco do Brasil já foi precificado por 3 vezes de PVP, denotando também um bom potencial de alta. Se a gente calcular o retorno embutido no preço da ação hoje, 1 menos payout vezes ROI médio na faixa de 15, crescimento de lucros projetado de 10,5% ao ano, somado a uma taxa de dividendos de 8,5% ao ano, mais uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia gerar 22% ao ano na média. Isso aqui sendo bem conservador. Se a gente tiver um boom de commodities, agro reagindo, seria caindo, eu acho que o Banco do Brasil pode trazer ainda mais do que isso, tá? Pode ter tanto um re-rating, uma reprecificação no preço das ações, fora também um bom dividendo sendo pago. Então a carteira do canal poderia ser sim amplamente beneficiada. Esse aqui é um dos motivos do porquê ele é a minha maior posição. Eu acho que é um case de qualidade, uma empresa boa, tá? Boa mesmo, e também está barata, tá um valuation bem descontado, o mercado está muito pessimista com o Banco do Brasil, e isso aqui pode trazer espaço para ele se valorizar bem e também pagar um dividendo aí interessante. No curto prazo não, tá? No curto prazo vai ter um provento contínuo por conta dessa dificuldade, mas para 2027 em diante, a retomada do dividendo alto tende a acontecer gradualmente, tudo bem? Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia para sua vida toda. Segundo, é que ela é automatizada. Qualquer minuto, a cada segundo, todas as projeções são feitas automaticamente. Já faz para você aqui, sem você ter trabalho nenhum. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para, né, a parte da biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm aí ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho sim o banco na carteira e acho que vai trazer um retorno bem interessante olhando lá na frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!